Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar uma das regras mais importantes do nosso direito, uma que mexe com uma imagem que todo mundo conhece de filmes e noticiários: o uso de algemas. É a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, que define direitinho quando elas podem ou não ser usadas. E as razões por trás disso, olha, tocam diretamente na nossa liberdade e dignidade. Então, tudo se resume a essa pergunta central. O uso de algemas deve ser o procedimento padrão numa prisão? Ou é para ser algo raro, uma exceção? A resposta que o STF deu para essa pergunta, pode surpreender muita gente. Para a gente ter uma ideia do peso dessa discussão, é só olhar essa citação de um dos julgamentos que levaram à súmula. Tenta imaginar a cena. Um réu entra algemado na frente de um júri. Aquela imagem, por si só, já cria uma impressão de culpa, de perigo. Ela acaba desequilibrando a balança da justiça antes mesmo de o julgamento começar. É um ponto de partida muito forte. Bom, para destrinchar essa norma, nosso caminho vai ser bem claro, tá? A gente começa com a regra geral, depois explora as 3 únicas exceções que a lei permite. Na sequência, a gente vê a exigência da justificativa por escrito, o que acontece quando a regra é quebrada e, por fim, o porquê de tudo isso existir. Certo. Vamos ao primeiro ponto. Qual é a regra geral? Qual é o princípio que deve guiar a atuação da polícia e da justiça no Brasil quando o assunto é algema? Antes de tudo, é fundamental entender o que significa súmula vinculante. Isso aqui não é uma simples recomendação, não. É uma decisão do STF com força de lei. O que isso quer dizer? Que todos os juízes e órgãos públicos do país são obrigados a seguir. A autoridade dela é máxima. E aqui está um detalhe fascinante, o jeito que a regra foi escrita. Ela começa com as palavras "só é lícito". Essa escolha de palavras não foi por acaso, não. Ela já estabelece, logo de cara, que algemar alguém não é o padrão. É uma medida de exceção, que só pode acontecer em cenários muito, muito específicos. Então o ponto crucial é esse. A lógica da súmula é o contrário do que o senso comum poderia imaginar. A regra geral é a liberdade de movimentos, é não usar algemas. O uso delas é a exceção absoluta que precisa ser muito bem justificada. Ok, então se a regra é não usar, quando é que pode? Vamos mergulhar agora nas 3 únicas exceções que estão previstas na súmula. A súmula é bem taxativa, ela só permite usar algemas em 3 situações claríssimas. A primeira, resistência ativa à prisão. A segunda, quando existe um fundado receio de fuga, ou seja, não é um simples palpite, mas uma suspeita concreta de que a pessoa pode tentar escapar. E a terceira é para proteger a integridade física do próprio preso, dos policiais ou de outras pessoas. Fora disso, não pode. Mas olha, não basta só que uma dessas 3 situações aconteça. A súmula exige um passo que é fundamental para validar o uso das algemas. E é aqui que entra um mecanismo de controle importantíssimo. Não adianta o agente só achar que uma das exceções se aplica. Ele precisa justificar essa decisão por escrito, explicando em detalhes o porquê. Isso não é opcional, é uma obrigação. E o STF já deixou bem claro, essa justificativa não pode ser uma fórmula pronta, um copia e cola. Não adianta só escrever risco de fuga. O agente tem que detalhar por que, naquele caso específico, com base em fatos concretos, havia um perigo real. A explicação tem que ser individualizada. E o que acontece se essa regra for desrespeitada? Vamos ver como a súmula prevê consequências bem sérias para o uso indevido das algemas. As implicações são bem pesadas e acontecem em 3 níveis. Primeiro, o agente que usou as algemas sem motivo pode responder na área disciplinar, civil e até criminal. Segundo, o próprio Estado pode ser processado e ter que pagar uma indenização. E, talvez o mais impactante, o ato em si, a prisão, a audiência, pode ser completamente anulado pela Justiça. A diferença é gritante, né? De um lado, com a justificativa certinha, a gente tem um ato legal, válido. Do outro, sem ela, o que se tem é um abuso de autoridade que pode botar todo um processo a perder. A linha que separa o legal do ilegal é essa formalidade. Agora, vamos para a parte mais importante de todas. Por que o Supremo se preocupou em criar uma regra tão restritiva para algo como o uso de algemas? É que a súmula 11 não é sobre burocracia, ela é sobre os pilares da nossa Constituição. Ela se apoia no princípio da presunção de inocência, que diz que ninguém pode ser tratado como culpado antes de uma sentença final. Ela se baseia no direito a um tratamento humano e, acima de tudo, ela protege a dignidade da pessoa humana, que é o fundamento da nossa República. E com isso a gente volta àquela citação do começo, que agora faz ainda mais sentido. O uso desnecessário de algemas não é só uma restrição física.
Ele humilha, ele passa uma mensagem de culpa e, como disse o ministro, ele já coloca a defesa num patamar de inferioridade. Isso compromete a justiça do processo como um todo. No fim das contas, a súmula 11 é muito mais do que uma regra sobre algemas. É um lembrete poderoso de que, mesmo diante de um crime, o ponto de partida da justiça tem que ser o respeito à dignidade e à presunção de inocência. Ao proteger o indivíduo, essa regra protege a própria legitimidade do sistema de justiça. Fica a grande questão, né? Na prática, no dia a dia, como a gente equilibra a segurança pública com a garantia de que a dignidade nunca seja tratada como exceção?